Nós sabemos que uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi a existência do fascismo, né? E esse partido, né, que começou na Itália tinha um grande líder chamado Benito Mussolini. Mas como que ele começou a fazer esse movimento e como que ele conseguiu entrar no poder? Nesse vídeo eu vou abordar um pouco sobre esse fato, mas precisamente eu vou falar sobre a Marcha sobre Roma, que foi um evento chave que promoveu a ascensão de Mussolini no poder em 1922 e também a sua declaração como ditador em 1925 na Itália. Então, preparem-se porque lá vem história. Então, pessoal, vocês já ouviram falar sobre a Marcha sobre Roma? Foi um evento na cidade de Roma em 28 de outubro de 1922, realizado pelos fascistas. E esse evento foi o grande responsável pela ascensão de Benito Mussolini e dos fascistas em geral, né, na Itália. E a partir dessa marcha, Mussolini foi indicado para cargo de primeiro-ministro lá da Itália. Então ela foi um grande marco para a história e também uma porta de entrada para esse ditador fascista que nós conhecemos. Falando nele, do Mussolini, ele foi um político italiano, né, que liderou o Partido Nacional Fascista e uma das figuras-chave na criação do fascismo. Mas essa ideologia, ela cometeu atrocidades. E isso durou até 1945. Então não é uma ideologia assim a qual devemos venerar, né? Em 1945 também foi o ano de falecimento de Mussolini, que ocorreu inclusive em praça pública. Mas vamos contextualizar um pouco o que seria essa marcha. Primeiramente entendendo quando surgiu o movimento fascista em si. Em 1922, o movimento fascista, né, o Partido Fascista, ele era muito novo ainda, com apenas 3 anos de história. E a monarquia italiana não tinha ainda nomeado Mussolini como primeiro-ministro. E provavelmente ela não estava muito disposta a fazer isso. A intenção desse Benito Mussolini, né, era de tomar o poder pela via eleitoral. Mas ele estava disposto a utilizar a violência para garantir sua ascensão política. E, inclusive, havia muitas gangues chamadas de camisas negras, que eram homens vestidos de preto que atuavam violentamente contra os opositores do Partido Fascista. Então o fascismo acabou obtendo grande apoio político na Itália, mas isso aconteceu principalmente porque eles queriam combater, né, a sociedade como um todo, queria combater o socialismo, porque muitos tinham medo dele. É aquela história, né, combate pedra com pedra, então combate um regime totalitário com outro regime totalitário. E o crescimento do fascismo nesse período foi muito rápido, porque já no começo de 1921, o partido já contava com 80 mil membros. Em maio de 1922, já contava com 300 mil, grande parte concentrados na região norte da Itália. E sempre com aquela premissa, né, que eles combatiam fortemente o socialismo. E com esse fortalecimento grande do partido, os fascistas passaram então a conspirar para a tomada de poder. Mas a subida dos fascistas ao poder não aconteceu pela força, mas foi pela estratégia. E a primeira estratégia adotada por Mussolini foi a de controlar a violência e a agressividade dos membros do partido. Porque o seu objetivo era melhorar a imagem, né, do partido em si e estabelecer alianças, principalmente com 3 grandes grupos que existiam na Itália: a monarquia, a igreja e os industriais. E Mussolini então aproximou-se desses 3 grupos, mas ele não conseguiu, né, conter as demonstrações de violência de seu partido. Os fascistas tomaram à força o poder das 3 cidades italianas, as 3 grandes cidades do norte da Itália, que eram
Milão, Trento e Bolzano. E além disso também reprimiram violentamente uma greve convocada pelos socialistas. Nada a favor dos socialistas, mas os fascistas também não eram flor que se cheire. E mesmo assim, esses atos violentos foram encarados com condescendência pelas autoridades italianas. E essa situação então continuou, ao longo de 1922, levando novas cidades italianas a cair nas mãos dos fascistas, ao ponto de surgir até demandas para continuar a imposição de um governo à força na Itália. E os fascistas então ampliaram os esforços para realizar a tomada de poder à força. E, por engraçado que pareça, esse fortalecimento repentino foi encarado até como inesperado pelos próprios fascistas. E a decisão de marchar sobre Roma foi então tomada em 16 de outubro, bem antes, cerca de 12 dias antes da marcha sobre Roma, que aconteceria no dia 28 de outubro de 1922. E essa marcha ela foi feita até de forma meio desorganizada. E o engraçado é que ela não foi feita para ser uma revolução ou golpe de Estado para levar os fascistas ao poder, de forma rude. Ela foi apenas para pressionar a monarquia a levá-los a nomear Mussolini como primeiro-ministro. E olha que situação complicada, Quando os fascistas encaminharam-se para Roma, Luigi Facta, então primeiro-ministro da Itália, na correria e no desespero, provavelmente, organizou um documento para que o rei autorizasse-o a decretar estado de emergência, dando a ele autoridade para convocar um exército e reprimir os fascistas. Olha que situação. E o rei da época, Victor Emanuel III, recusou a assinar o documento e forçou a demissão de Luigi. Convocou Mussolini para ser primeiro-ministro do país. E aí foi festa, Ao ser convocado pelo rei, Mussolini dirigiu-se de Milão para Roma em um trem, chegou à capital italiana na manhã de 30 de outubro de 1922. E com essa notícia espalhando, mais fascistas encaminharam-se para Roma. E após a nomeação de Mussolini, eles adentraram Roma e promoveram uma espécie de marcha triunfal em comemoração. E acabou que essa nomeação de Mussolini foi um ato constitucional e dentro do que a lei italiana permitia. E quais que foram então as consequências da ascensão de Mussolini para cargo de primeiro-ministro? Então, não representou a queda da Itália de imediato para um regime ditatorial. Isso foi feito aos poucos. Isso fica evidente porque os fascistas nem conseguiram ocupar todos os cargos de relevância no governo, do Congresso, do Senado, Parlamento. O estabelecimento de um governo ditatorial na Itália, então, foi um processo que se estendeu por vários anos. Mas em 1925, Mussolini declarou-se ditador na Itália e, a partir desse momento, impôs um governo totalitário. Com isso, a liberdade de imprensa e a realização de eleições no país já foram rapidamente abolidas. Como Donald Seyson definiu, as estruturas do Estado liberal italiano foram abolidas e as estruturas do Estado totalitário fascistas foram construídas. Portanto, fica evidente que houve uma construção de um totalitarismo, não uma tomada à força do poder. Foi então dissolvido todos os partidos italianos. E um tribunal foi criado para punir os opositores do regime. Se você não gostasse ou tivesse alguma opinião que fosse um pouco contrária do partido fascista, você era punido.
os sindicatos então aderiram, né, ao partido e, portanto, foram obrigados a ficar sob controle do Estado. A imprensa então foi colocada sob censura, uma política secreta foi criada e os conteúdos escolares passaram a ser controlados pelo governo. A ascensão, né, de Mussolini ao poder da Itália marcou o início de uma ditadura que se estendeu por mais de 20 anos e só foi encerrada ao final da Segunda Guerra Mundial, como eu falei, com a morte de Mussolini. Então, pessoal, como eu falei, essas foram os precedentes da marcha sobre Roma e as consequências, né, principalmente com a tomada do poder ou eleição, né, como os historiadores gostam de afirmar, de Mussolini como primeiro-ministro na Itália e o início de uma ditadura em 1925, que durou por mais de 10 anos. Aliás, mais de 20 anos. Espero que tenham compreendido e se gostaram do vídeo, deixem seu like, vai ajudar muito o canal. Compartilhem para aqueles que quiserem estudar ou estiverem precisando, né, de entender melhor esse cenário político que foi a ascensão do fascismo na Itália, para fazer provas ou só para questões de fortalecimento cultural mesmo. Até mais!